Nesse vídeo eu vou contar para você como foi que eu acertei 39 questões de ciências humanas na prova do Enem. Me chamo Davi Calado, sou professor de ciências humanas para o Enem, criador de técnicas e estratégias dentro do método DC para você alcançar nota máxima na prova do primeiro dia do Enem. E eu já vou adiantando, né? Eu falo sempre calado porque toda vez que eu falo meu nome é Davi Calado, nunca pega o meu nome, né? Sempre a galera só me chama de Calado. E como eu sei que você também vai me chamar de Calado, tá? Porque eu sei que meus alunos aí já estão com bullying comigo, né? Eu só quero dizer que eu tô hashtag aqui, viu? Chateado com vocês. Porque só ficam falando aí, né? Nada calado. Porque eu falo muito, tá, gente? Já é o primeiro ponto aqui para você entender, tá? Porque eu falo demais, a galera já fica com umas piadinhas aí, tá? Mas enfim, eu vou ficar calado porque putz, já acabei de fazer o bullying comigo mesmo, né? Tudo bem. É isso, né? Prazer, calado. E hoje eu vim falar de uma técnica super poderosa que os meus alunos utilizam dentro do método e qualquer vestibulando também pode utilizar, ainda que não tenha entendido o conteúdo ou lembrado do conteúdo perfeitamente. E por que eu ensino isso? Porque eu sei que o Enem, ele é uma selva, né? O Enem é muito conteúdo para a gente lembrar e não tem como a gente lembrar de tudo, né? Eu não vou passar 300 documentos para você analisar, por mais que a gente leia, analise, mas a gente precisa de técnica para a gente responder as questões de forma mais ágil, tá? E essa técnica, ela se chama palavras direcionadoras. E o que são palavras direcionadoras? São palavras-chave, tá? Essas palavras, feras, elas são usadas para fazer ligação e dar sentido ao texto em análise, né? Ou seja, a questão que você está analisando. Então, isso em gramática chamamos de coesão e coerência. Mas como isso se aplica na prova de ciências humanas? Veja, quando você vai criar uma redação e fazer uma redação, você tem que seguir uma estrutura padrão de redação, né? E uma dessas estruturas que o Enem, inclusive, cobra na redação é você ter uma tese para você defender e essa tese, o tempo todo na sua redação, ela tem que estar fazendo ligação, conexão. Isso lá nas competências a gente chama de coesão e coerência, né? Fazer ligação entre os parágrafos, entre o texto, para que você tenha clareza e objetividade em apresentar a sua tese ali na redação. A mesma coisa, gente, serve para qualquer questão. Por quê? Pensa comigo. As questões elas são elaboradas por uma pessoa. E assim como a gente constrói uma redação, a gente também vai construir uma questão, né? E tem que ter clareza, objetividade, ela tem que ser direta, né? E ela tem que fazer sentido principalmente. Então, as palavras-chave que são utilizadas dentro da questão, elas têm que fazer ligação, ela tem que fazer sentido. E foi aí que eu comecei a entender que cada questão ela tinha um padrão. Esse padrão ele era desenvolvido a partir de palavras direcionadoras. Então, o elaborador de questão no Enem, ele vai utilizar essas palavras direcionadoras para fazer ligação, conexão entre esses textos, né? Ou seja, é um encaixe perfeito, né? Porque tem que fazer sentido, gente. Entendam isso, tá bom? Então, dentro do método DC, eu chamo isso de técnica ATA. É análise de texto e ação. A gente precisa pegar o texto, fazer a análise, identificar essas palavras direcionadoras que estão dentro do texto para a gente ir para as alternativas e fazer a ligação dessas palavras. Por isso, você precisa conhecer as palavras direcionadoras e aplicar a técnica ATA, para quando você chegar na prova do Enem, você não perder tempo só lendo o texto, pensando que é alguma pegadinha, ou perder tempo nas questões aleatórias que você talvez nunca viu o conteúdo e não sabe para onde ir. É preciso aplicar a técnica ATA e descobrir as palavras direcionadoras para assim responder a questão mais rápido. E essa é a forma mais inteligente. E nesse vídeo eu separei 5 palavras direcionadoras que estarão na tua prova de ciências humanas deste ano e sem ela vai ser impossível você conseguir responder as questões. Então a primeira palavra que eu trago para você aqui é a palavra anacronismo. Gente, se liga nessa palavra porque ela sempre aparece no Enem. E se anacronismo estiver aparecendo no Enem, ela vai estar ligada aos estudos da história. Por quê? Sempre que utilizamos anacronismo, é como se a gente estivesse dizendo que você está causando um erro cronológico, tentando analisar passado e presente fora dos seus contextos cronológicos históricos. E aí eu já dou uma referência aqui, porque calado é assim, tá? Se você for estudar anacronismo, passado e presente, para entender passado e presente dentro da história, eu recomendo você dar uma lida em Lilian Schwartz.
é incrível, perfeita, maravilhosa. Tá sempre dentro das minhas aulas como degustação para os meus alunos se lamber nesse repertório sociocultural. E a segunda palavra é sincretismo, ligado à questão de doutrina, né? Várias doutrinas. Mas também pode vir com ela a palavra ecumênico. E o que significa ecumênico? Agregar, unir, juntar-se, tá? É uma reunião, por exemplo. Então isso também está ligado à religião, certo? Então são palavras ali que aparecem em filosofia. Então você sempre pense sincretismo ligado à doutrina. Ecumênico é algo como um culto, né? Como uma congregação. Né? Hoje vai ter um culto ecumênico, né? Uma festa, uma união, festa, né? Isso era muito falado nas igrejas, né? Lembra lá do Big Brother 2022, aquela galera se juntando ali, né? Juntando tudinho para começar a cantar um louvor, né? Desemboca o vaso de Jesus enche de azeite, né? Com aquelas pessoas ali. Isso era uma congregação, um culto ecumênico, tá? Então sempre esteja ligado à questão religiosa, a cultos, à congregação, à unice. E a terceira palavra direcionadora é a palavra hegemônica. E aqui, cuidado, tá, fera? Porque tem gente que quer colocar a palavra hegemônica com E, quer colocar um U no meio da palavra. Cuidado, tá? Hegemônica, hegemônico, significa dominação. Então, é um povo sobre o outro povo, tá? Não pense safadeza não aqui, ó. Você já pensou que eu sou safadeza aqui. Pensou coisa feia. Não é coisa feia, tá? Hegemônica é um povo querendo dominar o outro. Então pensa aí nas guerras, por exemplo. Essa palavra, gente, ela aparece muito no contexto da Guerra Fria, né? A disputa entre capitalismo e socialismo. Era uma disputa hegemônica, tá? Queriam dominação a partir da sua economia, certo? Então vem sempre ligado à questão da dominação. Não esqueça disso. E a quarta palavra direcionadora é o fetichismo, né? E você não pense em outra coisa não, viu? Pelo amor de Deus, vem pra cá. Não pensa aí no xxx. Fetichismo, sim, tá ligado a algo de fetiche, tá? Mas não é esse fetiche que a gente tem hoje na atualidade, né? Sei lá, X-vídeo, alguma coisa do tipo, entendeu? Fetichismo, ele tá ligado, tem que falar, né? Fetichismo tá ligado a algo como bruxaria, magia, tá? Isso ali da Idade Média. Só que fetichismo ele foi incorporado pelos estudos marxistas, porém pelo perfeito lindão Karl Marx, né? Com aquela barba romântica, tomando sorvete com aquele homem, bebendo uma sopa. Meninas, eu sei que vocês adoraram, né? O Fera Max, com aquela barba romântica. Enfim, ninguém aguenta. Essa palavra tá ligada aos estudos do Marx, né? E ele tá falando a relação entre a fetichização do capital, tá? Então, é o capital tornando os produtos como algo de fetiche para a sociedade. E a quinta e última palavra desse nosso rolê é o antagônico. Quando a palavra antagônico significa contrariedade, algo que diverge, que é contrário, tá? E aí eu dou uma barrinha aqui para falar que antagônico e também dicotomia são palavras bem parecidas. Dicotômico também é uma contrariedade, né? Como se eu estivesse dizendo, o capitalismo ele é antagônico, né? A sua ideia. Ou o capitalismo ele é dicotômico. Por quê? Ele prega que a gente precisa ter acesso aos produtos, que a gente pode ter acesso aos produtos, no entanto, ele causa uma desigualdade social e as pessoas não podem ter acesso a esses produtos. Então, isso é algo antagônico ou isso é algo dicotômico. Eu quero deixar uma coisa bem simples para vocês. Quando a gente fala de capitalismo, geralmente usa-se a palavra dicotômico para falar dessa contrariedade. O antagônico, ele aparece muito quando é algo relacionado a termos, tá? Termos mesmo, as palavras, né? Ou os conceitos. Por exemplo, falando sobre a ideia de Frederic Hatzel e a ideia de Paul Vidal de Lablache, falando sobre o determinismo e o possibilismo. São teorias antagônicas. Então, antagônicos entra muito para a questão mesmo do conceito de algo. E o dicotômico, ele pode estar relacionado, sim, para uma análise crítica. Deu para entender a diferença? É isso, tá? Você não vai ser um fera que vai para a prova do Enem sem você saber de nada. Eu prometo para você. Por quê? Porque Calado tá aqui para resolver a vida de vocês descomplicar dessa forma mesmo, alegre, espontânea, divertida, porque tem que ser assim, né? Porque eu não quero ninguém morto. Parece aquela menina do meio. Desmaia aí.
Botei. Não, não quero ninguém assim. Porque eu quero que você aprenda de forma assim mesmo, tá? Não precisa ser um bicho de 7 cabeças, um bicho papão na tua prova. Eu quero que você seja um fera para enfrentar esse bicho papão, tá bom? Então conte comigo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, manda aí pros amigos, manda no grupo dos colégios, no grupo dos cursinhos, no grupo da família. Que coisa boa, né? Olha, mãe, tô estudando hoje à noite, eu quero ir pra casa da boizinha, mas eu tô estudando. Manda lá, já dá uma moral pra mãe e pro pai, né? E você já vai compartilhando aí. Vamos formar isso aqui, vamos fortalecer isso aqui, chamado de uma selva mesmo de feras aprovados no Enem, como meus feras já foram aprovados, tá? E eu quero você também sendo aprovado, passando aqui para compartilhar um pouco da tua história também, né? Me contar o teu resultado, tua passagem por esse ano, né? Então é isso, esse é o meu legado. Se eu tenho uma coisa que eu quero deixar é legado para as gerações futuras de que formamos uma selva de feras aprovados na universidade pública, assim como eu fui. Se você deseja ficar coladinho comigo, aqui embaixo nas descrições eu vou deixar o meu Instagram para você seguir. E pode vir lá no DM, fazer perguntas, pode deixar comentários aqui também abaixo desse vídeo que eu sempre vou responder, tá? Eu gosto de chamar o meu fera pela mão, assim, pegar pela mão e chamar pelo nome, tá bom? Então, feras, beijão para vocês, até a próxima, seja fera nesse Enem.